Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro dos debates para a direção do campus na consulta prévia e informal. Eu sou o professor Saulo, sou presidente da comissão local e antes do início dos debates apenas alguns esclarecimentos com relação a como vai ser o andamento do debate e os calendários para os próximos. Esse debate vai funcionar inicialmente com uma apresentação das propostas dos candidatos. Posteriormente, os candidatos farão perguntas entre si. Depois haverá 4 perguntas, sendo uma de cada segmento da universidade, no caso, professores, técnicos, alunos e comunidade regional. Quem quiser fazer as perguntas pode fazê-las lá ao fundo com o professor Everton. Ele vai recolhendo as perguntas que vocês podem fazê-las. Aí, posteriormente, há as considerações finais. O próximo debate será o debate para reitor, que será aqui no Campus Realeza, não será mais na Casa da Cultura, porque por uma questão logística nós tínhamos inicialmente pensado em fazer lá, mas agora vamos voltar para fazer aqui. Será às 2 da tarde e às 7 da noite, no dia 23, terça-feira. E o último debate para a direção será no dia 25, quinta-feira, às 7 horas da noite, também aqui no auditório. Apenas mais um esclarecimento do ponto de vista do que é este processo. O processo de consulta prévia à comunidade é feito para que a comunidade se manifeste na escolha. Mas a lista tríplice, os 3 nomes que serão referendados serão pelo Conselho Universitário. E é essa lista de 3 nomes para a reitoria que será encaminhado ao Ministério da Educação e posteriormente ao Presidente da República. E após esse momento é que o Conselho de Campus, a partir de uma outra lista tríplice, encaminhará ao reitor da UFES, que nomeará o diretor. Então são 2 processos independentes, sendo um para o reitor e um para a direção. Não são processos concomitantes, digamos assim. Certo? Nós vamos iniciar então o debate. Convido a compor a mesa a professora Patrícia Romagnoli, candidata pela chapa 1. O professor Marcos Antônio Beal, candidato pela chapa 2. E a professora Gilza Maria de Souza Franco, candidata pela chapa 3. Antes do início, como foi acordado com os candidatos, cada um receberá uma letra para fazer para facilitar a questão da dinâmica do debate. Então eu vou apenas passar esses papéis ali para eles saberem qual será a letra correspondente. Oi. Foi sorteado, então, o candidato com a letra A foi o Marcos Beal, o candidato com a letra B foi a professora Patrícia e o candidato com a letra C foi a professora Gilza. Só salientando que este debate está sendo transmitido pela UFFS ao vivo e no Facebook. Pelo Facebook. Obrigado. Então, os candidatos terão agora, como primeiro momento do debate, a apresentação das propostas. Inicialmente é o professor Beal,
que terá 7 minutos para a apresentação das propostas. Podia testar o microfone, Bel, por favor? Só para ver se... Vamos ter problemas. Está muito alto. Baixar um pouquinho. Som, Ok. 1, 2, som. Então, professor Beal, pode começar. Tem 7 minutos para a apresentação. Se alguém quiser sentar, ainda tem 3 lugares aqui à frente. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Queria saudar inicialmente a comissão organizadora local da consulta pública. Gostaria de saudar os nobres candidatos concorrentes, por quem eu tenho uma estima e um apreço bastante grande. Gostaria de saudar a comunidade acadêmica, conjunto de estudantes presentes aqui em massa, os servidores técnicos administrativos do campus, os servidores docentes do campus. Gostaria de saudar a comunidade regional, que aqui também se encontra presente, e que também nos acompanha já com notícias de um acompanhamento bastante grande também, pela transmissão que está sendo feita pelo Facebook. Permito-me apresentar brevemente. Eu sou o professor Marcos Antônio Beal, professor do campus Realeza desde março de 2010, ano em que a universidade começou por aqui suas atividades. Eu fui o terceiro professor a entrar em exercício nesse campus, quando sequer havia uma estrutura disponível para a universidade. Sou graduado em filosofia, mestre e doutor na área da sociologia. Atualmente respondo pela coordenação acadêmica do campus Realeza e pela coordenação do curso de especialização em direitos humanos, que também funciona já com sua segunda turma dentro do campus Realeza. Tenho participado de várias representações em nome do campus, em entidades da comunidade regional, como a Assessoar, a Agência de Desenvolvimento Regional, a Unidade Mista de Pesquisa e Transferência Tecnológica Sudoeste, que congrega 16 instituições, dentre as quais a nossa própria universidade. E hoje me apresento, junto com um grupo significativo de professores, técnicos administrativos, discentes e entidades da comunidade regional, como candidato à direção do campus Realeza. Me acompanha nessa jornada o professor Ademir Fredo, que está presente aqui, na condição de postulante ao cargo de coordenador acadêmico. E estamos também avançando na definição de um nome para a coordenação administrativa. Nossa candidatura nasce da continuidade do projeto Pró-Universidade. E nós queremos reivindicar aqui, também publicamente, com muitos de vocês pela primeira vez, tendo a oportunidade de conversarmos, né? Sermos nós a candidatura que nasce de dentro e que dá continuidade ao projeto fundador dessa universidade. Essa universidade, ela existe desde antes da sua lei de criação, desde 2005, quando muitos movimentos, e mais precisamente 10 movimentos, ao longo dessa faixa da fronteira, do sudoeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina, do noroeste do Rio Grande do Sul, que ficou conhecida como mesorregião da grande fronteira Mercosul. Existiam 10 movimentos aqui para a universidade. E eu, que sou do sudoeste, acompanho desde 2005 essa estruturação. E por estar nessas instituições desde essa época, me sinto e nos sentimos, enquanto grupo, reivindicantes ou vindicantes desta posição de dar continuidade a esse projeto original. E nesse sentido, gostaria de sinalizar aqui também o apoio de muitas dessas entidades, né, como a Assessoar, o CAPA, as CLAFs, as COPAFs, e muitas das entidades que hoje estão dentro do nosso Conselho Comunitário e que apostam na nossa candidatura. O desenvolvimento desse processo sinaliza para os próximos 4 anos um momento de bastante apreensão para a universidade. Nós passaremos a conviver com dificuldades bastante grandes em termos orçamentários, em termos de expansão, em termos de implementação daquilo que nós sempre sonhamos para essa universidade. E penso que qualquer debate que a gente possa conduzir em torno do futuro da universidade precisará levar em conta o conjunto de dificuldades que nós atravessaremos. Por isso,
O nosso plano de trabalho parte desse diagnóstico, inclusive, de dificuldades que enfrentaremos, né? E ele se organiza em torno de 10 eixos centrais que me permitam apenas nominar aqui, né, porque a proposta justamente do debate é usar esses 7 minutos para a gente fazer uma apresentação genérica do nosso plano de trabalho. O nosso plano de trabalho prevê um conjunto de ações, e não é à toa que aparece em primeiro lugar no nosso plano, né, um conjunto de ações para o ensino, a pesquisa, a extensão. Prevê também um debate muito sério sobre a questão da infraestrutura no campus, as políticas de acesso e permanência, né, inclusão, ações afirmativas. Prevê um diálogo muito sério com as demandas da agricultura familiar, da agroecologia, do meio ambiente, da sustentabilidade. Prevê um respeito muito grande e uma atuação incisiva junto aos movimentos sociais, junto aos direitos humanos e junto à promoção da cidadania. Prevê a inclusão da comunidade regional nos processos decisórios, né, e o nosso compromisso aqui com a comunidade regional em ampliar a participação da comunidade regional dentro do Conselho Comunitário. Prevê o respeito a bandeiras como o cooperativismo, a economia solidária, o desenvolvimento regional. Prevê um debate muito sério sobre os projetos, o projeto institucional de formação acadêmica, né, a formação crítica, a integração acadêmica, a mobilidade acadêmica, a a transdisciplinaridade. Prevê a valorização da diversidade étnico-racial, sexual e de gênero, e prevê, por fim, um conjunto amplo de políticas e práticas de gestão que nós julgamos serem bastante inovadoras. Em síntese, a diretriz central do nosso plano de trabalho é a do fortalecimento de uma universidade e de uma identidade institucional que esta universidade vem gerando desde antes da sua própria existência, né? A de ser ela uma universidade pública, popular e democrática. É em nome desse projeto que nós nos apresentamos à comunidade acadêmica, é em nome desse projeto que nós pretendemos trabalhar, em muito diálogo com todos os segmentos da comunidade acadêmica e da comunidade regional. Muito obrigado. Convidamos agora a professora Patrícia a fazer a sua apresentação inicial. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Saulo e, em seu nome, toda a comissão eleitoral, aos meus colegas, professor Marcos Antônio Beal, professora Gilza Franco, a todas as pessoas que hoje aqui nos ouvem, que estão e se disponibilizam a ouvir as nossas propostas, as que não estão aqui presencialmente, mas nos acompanham através da transmissão desta reunião, e de uma maneira geral, dar um bom dia e saudar a todo o Campus Realeza. A minha candidatura, ela é fruto da crença absoluta de que eu posso contribuir para o campus, pelo campus. Todo e qualquer elemento constitutivo desse campus. Uma candidatura que ela é apresentada através de propostas que estão fundamentadas no Campus Realeza, que prevê o fortalecimento do campus a partir das suas bases, que coloca a pessoa do diretor do campus em uma posição de diálogo permanente, constante, não somente para dizer aquilo que ele pensa e preconiza, mas principalmente para ouvir as demandas deste campus. Uma pessoa que trabalha com educação, que não tem bandeira política partidária, cuja bandeira é a bandeira da pátria, é a bandeira do país, a bandeira de brasileiros que, enquanto trabalham agora, fomentam a nossa universidade pública federal através de recursos que são empregados aqui para a educação profissional, para a formação de pessoas que, ao saírem daqui, poderão exercer, através das suas profissões, uma cidadania plena,
contribuindo para o crescimento do nosso país. Em suma, o eixo central da minha candidatura é o Campus Realeza. Que nós tenhamos, enfim, a oportunidade de criar uma identidade própria desse campus. Que possamos levar as demandas desse campus para serem atendidas pela gestão superior desta universidade. Que possamos nos organizar de uma maneira conjunta, saudável, com alegria, dando valor às iniciativas de cada pessoa, através dos seus pedidos sendo atendidos, conversados e ajustados de maneira que possam ser encaminhados. Não apenas como uma entidade dessa universidade disposta a aceitar e obedecer, mas, acima de tudo, como um dos 6 braços da Universidade Federal da Fronteira Sul e nos tornar um braço forte. A excelência das ações nesse campus deve estar pautadas no ensino, na pesquisa e na extensão universitária, porque é através dessa excelência que nós garantiremos recursos em épocas muito difíceis que virão pela frente. Eu gostaria de deixar aqui claro para vocês que, ao apresentar-me como candidata para esta seleção, para essa consulta prévia, me disponibilizar a ser diretora do campus, eu abro mão daquilo que hoje eu faço, na esfera e na abrangência das minhas ações, dado pelo cargo que eu ocupo, e lanço mão para abraçar todos, sem distinção alguma, porque esse campus, ele tem muita qualidade técnica. Esse campus, ele tem muitas pessoas que são qualificadas, pessoas que merecem se qualificar ainda mais. Nós temos atividades de meio, e isso nos permite cumprir nossa atividade de fim. É necessário que as pessoas sejam ouvidas, é necessário que as demandas sejam levantadas, é necessário que a administração se paute, primeiro e absolutamente, em princípios fundamentais da administração pública, independente de qualquer paixão, independente de qualquer crença. A educação e a ação para a educação, para a produção de conhecimento, porque essa é uma casa de produção de conhecimento, ela deve ser a prioridade de uma universidade. A universidade, ela tem que preconizar o ensino, ela tem que preconizar que todos os seus setores sejam fortalecidos, para que esses setores possam se tornar atuantes e possam, com excelência, exercer as suas funções de maneira coordenada e conjunta. Quando eu falo em excelência, eu não falo em nada além daquilo que é esperado, através da educação de jovens, através do trabalho de servidores públicos federais. Pessoas que, através do mérito, de concurso, hoje são os meus colegas aqui. Pessoas que se disponibilizam a trabalhar, pessoas que se disponibilizam a estudar. É isso que nós devemos fazer dentro de uma universidade. Este deve ser o eixo central do Campus Realeza. Terminar a sua consolidação, trabalhar pela sua expansão, juntos, coesos e com apenas um rumo a ser seguido, o do crescimento e da qualidade do ensino superior no âmbito do Serviço Público Federal. Muito obrigada. Convidamos agora a professora Gilza a fazer o uso dos seus 7 minutos para a apresentação. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento a comissão eleitoral, que tão, com excelência tem conduzido esse processo aqui no nosso campus.
Cumprimento também os tais que estão participando da organização desse debate. Cumprimento os meus colegas, professora Patrícia e professor Beal, que estão nessa empreitada, todos muito claramente buscando o bem comum e o bem dessa universidade. Eu acho que a gente ganha muito com esses debates. Por fim, cumprimento vocês, estudantes, que estão aqui, que encheram a casa, os técnicos administrativos e educação também, que estão participando desse processo, os professores terceirizados, comunidade regional, e gostaria de começar salientando da importância desse processo que nós estamos vivendo. Nessa universidade, e mais especificamente nesse campus, é a primeira vez que nós estamos tendo esse tipo de debate, esse tipo de discussão. E isso é uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo e conseguindo, inclusive, levantar demandas importantíssimas e avançar no desenvolvimento e no crescimento desse campus. Então, essa atividade que nós fazemos agora, nesse 1 mês, ela é primordial nesse sentido. Bom, eu quero salientar a minha formação. Eu também sou paranaense, então somos 3 paranaenses aqui nessa mesa. Sou do noroeste do Paraná. Tenho um grande apreço por essa universidade, mas, enfim, pelo ensino público gratuito. E eu sou fruto desse ensino público gratuito. A universidade onde eu estudei, Universidade Estadual de Maringá, em 1988, se tornou universidade gratuita. E esse processo ele foi muito importante para mim, que terminei os meus estudos do ensino médio em 88, inclusive, e para os muitos outros da minha região que não tinham acesso à universidade pública. Então, compreendo muito bem a função de uma universidade pública e gratuita que possibilita o sonho de estudantes, de professores e de técnicos. Sou formada em Ciências Biológicas, tenho bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de Maringá, tenho formação em doutorado e mestrado e doutorado em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos, tenho uma trajetória de 18 anos, no próximo dia 29 de abril, completo 18 anos de ensino superior, tenho uma trajetória focada na pesquisa, no ensino, na extensão e em diversos tipos de gestão, tanto coordenação de curso, de graduação, coordenação de mestrado, tenho uma participação bastante efetiva nos órgãos colegiados, tanto dessa universidade como de outra por onde passei, tenho efetiva participação na comunidade regional, hoje represento essa instituição no Conselho Municipal de Turismo de Realeza, no grupo de governança da Prefeitura de Realeza, faço parte do GT Águas para o Sudoeste, junto no Plano de Desenvolvimento Regional do Sudoeste. Defendo, portanto, uma universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade e pautada no desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico. Nosso lema é inovar e integrar, no sentido de buscar avançar tudo que já foi feito, não desprezando o histórico dessa universidade, mas integrando para novos rumos em que o próprio cenário atual no país nos coloca. Baseado, então, na isonomia, na transparência, na confiança máxima dos nossos servidores e na participação, essas são as nossas propostas. Os nossos princípios estão relacionados à gestão democrática e participativa, à comunicação interna e externa do campus, buscando a visibilidade desse campus, a valorização e a qualificação dos nossos servidores, tanto técnicos como docentes, o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e a integração entre os cursos. A união entre os cursos, ela é um ponto importante no avanço dessa instituição. Nós temos um capital humano
muito forte e muito qualificado nesse campus. E temos possibilidades, deixando que as pessoas busquem façam os seus projetos, temos um grande potencial de expansão desse campus. Portanto, eu venho aqui hoje defender as minhas ideias, defender o que eu acredito e o que eu espero de uma universidade pública e democrática pautada no conhecimento científico. Não venho defender dogmas, não venho defender nenhum tipo de ideologia, mas acredito na pluralidade, acredito em que as pessoas devam ter oportunidades e que cada um tem a sua contribuição nesse processo democrático e nessa construção de uma universidade forte e integrada com a nossa região. Muito obrigada, um bom debate a todos nós. Obrigado aos 3 candidatos. Nós vamos começar agora o segundo bloco, que são as perguntas entre os candidatos. Funcionará da seguinte maneira: o candidato perguntará durante 1 minuto, o outro candidato responderá em 2 minutos, o primeiro candidato terá 1 minuto para a réplica e o candidato que respondeu terá 1 minuto para a tréplica. Pelo jogo aqui estabelecido de A, B e C, o primeiro movimento será do professor Beal perguntando para a professora Patrícia. Deixe-me apenas aqui organizar. Então, o professor Beal tem 1 minuto para a pergunta à professora Patrícia. Candidata, quero fazer uma pergunta sobre um assunto. Nós temos muitos estudantes hoje aqui, o que eu acho que sinaliza a preocupação que os estudantes estão tendo com relação a esse processo também. Eu acho muito importante que eles estejam aqui. A minha pergunta é sobre a política de assistência estudantil na universidade. Nós estamos há cerca de 1 ano já elaborando a minuta a nível do UFFS. Muitos dos estudantes que estão aqui participaram das audiências públicas que foram produzidas nesse processo. A minha pergunta para ti é sobre qual é a sua opinião sobre a minuta da política de assistência estudantil que está em tela, em discussão. O que você acha que ela traz de inovação e no que ela ainda poderia avançar em termos de perspectiva para os nossos estudantes? Obrigada, professor Beal, pela pergunta. Eu tenho conversado com diversos segmentos, tenho também falado com os estudantes. Eu acredito que uma minuta que é construída durante 1 ano e ainda continua sendo construída, ela não vai fazer muita diferença na parte de política estudantil. Nós temos hoje na universidade efetivamente implantado e de uma maneira que ainda não é suficiente, de acordo com o PNAES, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil, somente a execução dos auxílios. Nós não temos nenhuma ação de moradia, nós não temos nenhuma previsão de conseguir trabalhar nesse sentido. A parte de transportes vinculada à assistência estudantil também não existe. Nós não temos os esportes, nós não temos a saúde. O que eu acho a respeito da minuta é que ela deveria ter sido deixada de ser minuta há muito tempo atrás, já ter se posicionado como uma política e passada a ter sido efetivamente executada. Eu acho muito importante que a gente possa debater esse assunto aqui, porque aqui estão presentes os estudantes da nutrição e da medicina veterinária, fundamentalmente, que respondem por cerca de 65% dos auxílios socioeconômicos que o campus concede. E eu que participei diretamente da construção desse texto, que agora está para ser apreciado pelo Conselho Universitário, posso dizer que esta minuta, esta política de assistência estudantil,
ela está à frente do nosso tempo em relação às políticas de auxílio e acesso e permanência. Para vocês terem uma ideia, a PNAES, que a professora Patrícia cita, prevê 9 eixos de atuação. Além desses 9 eixos de atuação, nós temos na nossa política de assistência estudantil, que está para ser aprovada, mais 8 programas que estão por fora da política de assistência estudantil, né? Então, é em nome desta política que nós trabalharemos. Uma vez aprovada pelo CONSUNE, se torna uma norma institucionalizada. E assim como todas as normas que estão institucionalizadas, elas devem ser seguidas e executadas, independente de quem estiver no cargo de direção, deverá seguir e cumprir também esta resolução do Conselho Superior Universitário, além de todas as outras normativas legais que estão acima da nossa instituição, mas que regem as nossas ações através do princípio da legalidade. Obrigado. Agora será a professora Patrícia que fará a pergunta para a professora Gilza. Professora Gilza, bom dia. Novamente, vou lhe trazer agora meu questionamento. Nós temos uma portaria do MEC, que é a 651 de 2013, que obedece um decreto federal, que é o 7.233 de 2010, e institucionaliza a matriz de orçamento de custeio e capital, conhecida como matriz ANDIFES, como um instrumento de distribuição anual dos recursos para as instituições federais de ensino superior. A senhora acredita, portanto, que para quaisquer níveis da administração e gestão da UFFS, seja superior ou intermediário, como é o caso das direções de campus, é possível optar por outra via de distribuição de recursos orçamentários que não a matriz de orçamento de custeio e capital, ou a conhecida matriz ANDIFES? Professora Patrícia, essa questão da matriz ANDIFES, ela tem sido muito discutida na nossa universidade, mas nós ainda não criamos e não estabelecemos estratégias claras com relação à nossa distribuição de recursos. A matriz ANDIFES, ela está aí, ela é posta para que seja cumprida, mas nós precisamos criar no nosso campus, nós precisamos criar na universidade estratégias de como nós vamos trabalhar, por exemplo, o aluno equivalente. Como é que nós vamos trabalhar a isonomia dos cursos? Então, é importante que a gente leve em consideração que os cursos têm demandas diferenciadas e que os cursos têm necessidades diferenciadas. E seguir a matriz, ela é necessária. Entretanto, nós precisamos buscar estratégias para garantir o aumento dos nossos alunos formandos, garantir a diminuição da evasão, garantir a retenção e, inclusive, estratégias para que a gente tenha mais cursos de pós-graduação, para que a gente qualifique as nossas graduações, aumentando, assim, o potencial de recebimento de recursos do próprio campus. Primeiro, nós temos que trabalhar nisso, para poder aí discutir também como é que nós vamos distribuir esses recursos entre os cursos. Hoje, os cursos de licenciatura e bacharelado, no nosso campus, nós temos tido divisões em função do número de ingressantes, do número de alunos que estão permanentes e dos números de formandos. Então, acredito que nós precisamos continuar definindo isso, mas definir estratégias para manutenção é muito mais importante. A matriz, ela vai ser obrigatória, e ela é obrigatória para toda a universidade federal,
inclusive a UFFS, depois de 10 anos de um período de implantação que o nosso se extingue agora em pouco tempo. Essa matriz, ela trabalha com dados que estão disponíveis para o acesso de todos no site da FORPLAD, que é o Fórum Nacional dos Reitores de Planejamento. Já tem ali instituídos quais são os índices e como é feito o cálculo dos recursos que vêm para o campus. A excelência dos nossos trabalhos, a excelência das nossas atividades, a excelência dos nossos cursos, o fomento e o incremento da pós-graduação, acima de tudo, a implementação da residência médica garantirá para nós que nós tenhamos mais recursos. Nesse sentido, nós trazemos propostas claras, né, para que a gente tenha a implementação de mais cursos de mestrado, a busca do nosso doutorado a partir do curso de mestrado e também a qualificação dos nossos cursos, aumentando a produção docente, a produção técnica, para que a gente possa aumentar o aporte de recursos no campi. Então, essas são as estratégias necessárias, inclusive para a manutenção dos alunos. Nós temos propostas como a empresa júnior, proposta de aumento de estágio, proposta de rever as políticas de monitoria, para que a gente possa, com atividades concretas, garantir a permanência do aluno e, com isso, aumentar o nosso potencial de aporte de recursos. Obrigado. Agora a pergunta da professora Gilza para o professor Beal. Professor Beal, nós temos presenciado na gestão atual muitos conflitos entre os cursos. O nosso campus é muito forte, a polarização entre licenciatura e bacharelado, ou mesmo entre cursos. Isso tem acontecido seguidamente. E isso tem causado um certo desânimo e mesmo animosidades. Então, a minha pergunta é, como propõe a sua gestão em relação a essa questão dos conflitos entre os cursos? Obrigado pela pergunta, candidata. Eu acho que ela permite a gente avançar dentro de um tema que é deveras importante, né? Gostaria, em primeiro lugar, de dizer que o conflito é inerente à democracia. Só não existe conflito onde o regime é totalitário. E aqui, né, como não poderia deixar de ser uma instituição republicana que somos, temos que lidar com o conflito. A questão é processo e a forma como processamos o conflito e chegamos à tomada de decisões, né? E nesse sentido, eu creio que quem acompanha de uma forma mais presente as deliberações do Conselho do Campus, das instâncias decisórias do campus, né, pode se queixar eventualmente de uma decisão ou outra, mas jamais poderá se queixar de que houve déficit no processo de condução democrática de uma pauta, né? O que eu quero dizer é que não houve imposição de nenhuma matéria, né, em relação a qualquer assunto que tenhamos sido, e vocês tocaram num assunto que eu acho que é muito importante na pergunta anterior, eu gostaria de me manifestar sobre ele, né? Nós temos a dinâmica de planejamento e de distribuição de recursos que é mais transparente e mais democrática da universidade, né? Podemos assegurar isso de carteirinha. Né? E isso, obviamente, eu volto a dizer, pode ser que gere alguns ruídos, né? Mas acho que é o ponto central de como é que nós processamos o conflito e como é que nós lidamos com o conflito, né? E nesse aspecto, gostaria de reivindicar aqui, né, a nossa posição por manter o método que nós temos adotado aqui no conjunto de tomada de decisões que o campus tem tomado, nas mais diferentes esferas e áreas, né, sem privilégio a qualquer tipo de curso, a qualquer tipo de organização, de setor de trabalho ou de tratamento diferenciado para quem quer que seja.
Nossas propostas com relação aos conflitos e essa polarização é aumentar essa integração entre os cursos, trabalhar em perspectivas de projetos de ensino, pesquisa e extensão, ampliando a integração, criar formas, né, de poder trabalhar os cursos. Nosso lema é o trabalho e a união. Portanto, embora isso a gente tenha tomadas de decisões respaldadas e colegiadas, entretanto, o clima de animosidade, muitas vezes criado dentro do campus, entre as disputas de cursos, tem prejudicado muito a qualidade e, inclusive, o avanço nas integrações entre o curso. E é uma questão que, na minha gestão, irei lutar para promover, né? Nós temos cursos que têm possibilidade de muitas interações e muitos projetos em conjunto. Eu penso que, assim, se existe um clima de animosidade entre os cursos, talvez as pessoas mais indicadas para responder a essa pergunta sejam os coordenadores de curso, né? E nós temos nessa mesa 2 pessoas que são coordenadoras dos nossos cursos de graduação, né? Que poderiam explanar se realmente essa situação é ou não uma situação de animosidade, né? Do ponto de vista do lugar que ocupamos hoje como gestão do campus, nós reivindico aqui e reafirmo aqui o nosso compromisso de sempre ter tratado todos os cursos de forma equânime. Significa tratar todos os cursos como desiguais na medida de suas desigualdades, né? Atendendo às demandas que cada curso tem, na medida de suas necessidades, na medida que as suas necessidades justificam a criação de desigualdades. Isso é o que se chama equidade, né? Que é um princípio de gestão que está no nosso plano de trabalho. Ok, passamos então à primeira rodada de perguntas e respostas. Agora nós faremos o caminho inverso, de modo que o professor Beal faz pergunta para a professora Gilza. Eu gostaria de ser muito objetivo, professora Gilza, né? O candidato à reitoria que hoje compartilha a chapa com vocês, tem feito promessa de construção de 5 grandes obras, pelo menos 5 grandes obras. Grandes eu acho que é pouco, né? São obras enormes de infraestrutura para os 6 campi. Essa matéria tem sido veiculada, inclusive, em material de divulgação da campanha de vocês, né? A pergunta é: como é que vocês pretendem dar conta de construir um centro poliesportivo, um centro de saúde, uma residência estudantil e o conjunto das outras obras que estão no seu plano de trabalho? Todas as propostas de campanha, elas são execuíveis. Hoje nós sabemos que a universidade ela precisa avançar quanto à busca de recurso, né? A nossa corrente ela tem muito claro o processo financeiro, econômico que vivemos hoje. Então, todas essas obras elas serão viabilizadas a partir da criação de uma fundação de apoio e, além disso, de buscar convênios e outros recursos externos. Não há mais como a universidade ficar esperando apenas os recursos federais. Nós precisamos avançar buscando convênios nacionais, convênios internacionais, convênios com outras instituições públicas, convênios com instituições privadas, para poder avançar, né? A moradia estudantil, o centro de saúde, o centro poliesportivo, ele é condição sine qua non para a qualidade de vida dos estudantes, para a qualidade de vida dos servidores e, inclusive, para a manutenção dos estudantes nessa universidade. Então, o professor Gracialino tem uma grande experiência no Brasil, fora do Brasil, muitos contatos, e tem condição clara de cumprir essas propostas. E ainda, que quem tem acompanhado os debates da reitoria, todos os demais reitores passaram a também seguir essas propostas. Depois delas colocadas pelo professor Gracialino, isso tem sido pauta de todas as
candidaturas à reitoria dessa universidade. Então, isso é mais um motivo que mostra que é possível, sim, fazer, que há, sim, recursos, precisa ter vontade e buscar esses recursos. Nós não vamos fazer campanha pela direção do campus com base na alimentação de ilusões. É preciso que a comunidade acadêmica saiba que o recurso total de orçamento para bens de capital para a universidade toda para esse ano é de R$2 milhões. Se você distribuir esse recurso de forma equânime pelos campi, cada campus vai ter algo em torno de R$300 mil. Se você dividir esse recurso de R$300 mil por 6 grandes obras, você não consegue comprar o projeto dessas obras. Então, nós não faremos campanha com base em ilusões, né? Me pergunto como é que vocês vão utilizar das fundações de apoio, se as fundações de apoio elas servem para administrar recursos. Então, o problema não está na administração do recurso, que a universidade tem competência e corpo técnico para fazer. O problema está na captação de recursos e tema para o qual nós temos proposta muito clara no nosso plano de trabalho, de criar um setor informal de captação e administração desses recursos dentro do Campus Realeza. Sim, professor Bial. A fundação ela tem como sua principal função a administração, mas ela possibilita em que a captação de recursos, a entrada desse recurso na instituição. Então, é nesse sentido que nós pautamos. E não são propostas mirabolantes, são sim propostas concretas, propostas em que a universidade precisa avançar para o além do recurso público e que há condições que essa universidade busque sim esse recurso, faça parcerias, convênios e dê qualidade de vida e, inclusive, aumente a permanência dos nossos estudantes. Nós temos recebido, e como coordenadora recebo, muitos alunos que vão trancar o curso por falta de condições financeiras de sobreviver aqui no município. O nosso município é pequeno, mas o aluno precisa de praticamente R$1.000 para viver nesse município. Agora é a candidata Gilza, que pergunta à candidata Patrícia. Professora Patrícia, tramita no Congresso a PL 1711/2019, que prevê: serão reorganizados ou extintos cursos de ensino superior que durante 2 anos consecutivos tiverem menos de 50% de formandos em relação ao número de vagas ofertadas ao término de cada ano. Nosso campus ainda tem uma situação muito confortável em relação a esses números. Somos o melhor campus da universidade nesse cenário. Mas os cenários estão mostrando a redução dos estudantes do ensino médio e, consequentemente, a redução de demanda nos cursos de graduação. Qual a sua posição em relação a essa PL e como pretende agir caso aprovado essa PL com os cursos que possam vir a ter baixa demanda? Professora Gilza, obrigada pela oportunidade de falar a respeito do tema. Novamente, a questão da descentralização das decisões, ou seja, de deixar com que a base trabalhe. Nos nossos cursos, no campus, nos 6 cursos desse campus, existe um NDE, um núcleo docente estruturante, que por definição legal é o coração do curso. Existem os seus colegiados de curso, que pensam as ações do curso, que trabalham pelas ações do curso, que constantemente devem estar reformulando e trabalhando em cima dos seus projetos pedagógicos. Contudo, muitas, se não todas as vezes, em que as ações desses grupos, originalmente propostos e pensados para trabalhar, trazem algo que é pensado de acordo com a realidade que eles vivem, e isso bate em esferas administrativas superiores, e é diferente do que é preconizado, sabe Deus por que motivo, os cursos são tolhidos das ações que, melhor do que ninguém, eles sabem que são necessárias.
Nós temos problemas de evasão, nós temos problemas de retenção, mas as discussões têm que ser feitas no âmbito do curso, trazida para o âmbito de todo o campus. O que é necessário fazer se algo semelhante for implementado? O que é necessário fazer mesmo se não for implementado? Dar liberdade para as bases trabalharem, para as bases se consolidarem, para que as bases levantem as suas demandas. E a administração, nada mais além do que auxiliar com que essas bases tenham aquilo que elas necessitam. Dois pontos são muito importantes, né, em relação a essa questão. A viabilidade da UFFS nessa região e também a evasão. A visibilidade da UFFS na região e a evasão. Nós trabalharemos muito forte ampliando a nossa abrangência comunicativa, né, ampliando as relações com as escolas de ensino básico, a popularização da ciência, projetos de extensão. E ainda, a gente precisa lembrar, como a professora Patrícia já falou, a questão da evasão ela é um ponto muito importante na nossa universidade, e a gente tem dois fatores, né? Ele é multifatorial, mas dois fatores são decisivos, que são as questões financeiras e as questões psicopedagógicas. Para isso, nós propomos, né, semana pré-universitária, empresa júnior e acompanhamento psicopedagógico ampliado no campus, e não apenas para aqueles alunos que recebem auxílio. Então, isso é muito importante para reduzir essa evasão e garantir a manutenção dos estudantes e formatura desses estudantes. A questão da evasão, a questão do ingresso. É ingresso, permanência, evasão, conclusão, tudo isso tem que ser um processo único. Volto novamente para o início dessa conversa e para a minha apresentação. Nós somos uma casa de conhecimento. Nós somos uma casa de formação de profissionais. A evasão ela precisa ser discutida, mas ela precisa ser discutida para que traga para nós dados. Esses dados para que possam ser conhecidos e trabalhados. Quais são os fatores de evasão de cada curso? O que está acontecendo com retenção? Por que é que nós não estamos, somos só nós apenas que não temos tido mais alunos matriculados ou que está reduzindo esse número? Então nós precisamos nos conhecer. Obrigado. Agora a professora Patrícia faz pergunta ao professor Bel. Professor Bel, muito respeitosamente, lhe encaminha a minha pergunta, ela está muito alinhada com a pergunta da professora Gilza, porque é efetivamente uma situação que preocupa, porque nós temos sentido isso aqui. Considerando que a discricionariedade no exercício da gestão pública deve se manter coesa com a legislação, como precaução decisória diante somente de possíveis lacunas que levem a interpretações. Como o senhor pretende aplicar o conceito de isonomia presente na sua proposta para todos e qualquer um sem distinção, diante os princípios constitucionais manifestos de, principalmente, legalidade, moralidade e impessoalidade? Eu também julgo uma pergunta bastante oportuna e que vai nos permitir explorar, acho que, alguns aspectos importantes das práticas da atual gestão. Primeiro, dizer que afirmar o respeito aos princípios da administração pública não deve ser uma proposta de plano de trabalho. Deve ser um princípio assumido por qualquer um dos candidatos que estão aqui. Ninguém pode fugir do respeito a esses princípios, sob pena de responder duramente ao Tribunal de Contas da União, aos processos de auditoria interna e externa, que a instituição observa e com os quais convive todo dia, além de outros tipos de sanções que podem aparecer.
Gostaria de dizer que ao longo desses 4 anos, no âmbito da coordenação acadêmica, também da gestão, da direção do professor Antônio, nós sofremos diversos processos de auditoria interna e externa. E em nenhum deles, nós sofremos qualquer tipo de sanção por desrespeito a qualquer um desses princípios que regem a administração pública, né? Assim como outros campi também sofreram e tiveram que responder por algumas situações, nós aqui passamos límpidos e firmes, sem nenhum tipo de admoestação por parte das comissões das auditorias, sejam elas internas ou externas, né? O que dá uma tranquilidade muito grande para os professores, para os técnicos administrativos, para os estudantes, sobre a condução dos processos, né? E esse princípio eu gostaria de reivindicar também como uma conquista e como uma prática que deve ser observada pelas futuras gestões, né? Eu gostaria de afirmar isso e de dizer que nessa direção nós continuaremos a tratar todos de forma isonômica nos termos do que o nosso plano de trabalho preconiza. Desculpa. Eu vejo a isonomia, como ela é, que é um conceito que parte do fato de que todos eles devem ser tratados dentro do princípio da legalidade. Devem ter garantidos os seus direitos, também garantidos os seus deveres. Quando nós falamos em princípios de administração pública, efetivamente nós estamos sujeitos a todos eles. O principal, nós não podemos apontar. Não foi uma acusação, professor. Foi só uma pergunta. Por quê? Porque, efetivamente, todos nós gostaríamos de ser abrangidos pela preconizada isonomia, ser vistos com igualdade, independente daquilo que fazemos, porque fazemos uma vez que estamos, cada um exercendo as suas funções. Sobre a questão da isonomia, eu acho que é uma questão muito importante definir aqui, acho que vocês precisam perguntar com mais tempo, inclusive para nós 3 que estamos aqui, sobre princípios de justiça e princípios de gestão, né? E aí você vai, fatalmente eu acho que nós vamos descobrir que tem ideologias políticas no país, por exemplo, que querem naturalizar a desigualdade, institucionalizar a desigualdade. Tem outros tipos de ideologias, de princípios de gestão que pregam a igualdade absoluta das situações. Nós, no âmbito do nosso plano de trabalho, estamos propondo como princípio de gestão e de justiça social e de justiça na distribuição de recursos, no tratamento das pessoas, a equidade, que, insisto, né, como já disse anteriormente aqui, é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E tratar as desigualdades não como condições para perpetuar as desigualdades, mas para superá-las, né? Então, dar tratamento aos desiguais para que as desigualdades sejam superadas. Muito bem, obrigado aos candidatos. Terminamos este segundo bloco e agora vamos ao terceiro bloco, que vamos pegar a caixa preta, em que faremos as perguntas dos segmentos. O primeiro segmento será dos docentes, que aqui estão as perguntas que a Comissão de Ética do debate avaliou e aqui estão as perguntas a serem, que nós faremos o sorteio de uma delas. A pergunta dirige-se aos 3 candidatos e cada candidato responderá a mesma pergunta e terá 3 minutos para a resposta de cada um. A pergunta: o que o candidato ou candidata pensa sobre um possível aumento de carga horária docente em sala de aula?
Pelo sorteio, o primeiro a responder é a professora Gilza. Essa questão foi aprovada a resolução em 2015, fazia parte do Consune nesse momento. Nós temos pela legislação mínimo de 8 horas de ensino, então isso precisa ser garantido, precisa ser garantia, inclusive, e ser efetivado. E foi aprovado, então, uma carga horária máxima de 12 horas. Né? E a gente tem trabalhado o nosso campus, como acompanho, por conta da coordenação e conselho de campus, o nosso campus é o que está mais confortável nesse sentido. Entretanto, no ano passado, inclusive, ouvimos do próprio pró-reitor Joviles que estão discutindo o aumento da carga horária em sala de aula para os docentes que não estão na pós-graduação, principalmente. E isso é uma forma de diminuir a isonomia, e nós precisamos lutar contra esse processo, porque isso significa que aquele docente que não está no estricto sensu nunca vai chegar no estricto sensu, porque ele vai ser cerceado do seu direito, ele vai ter carga horária de 16, 14, 18 horas, essa discussão ainda está sendo feita, mas isso reduz o tempo de pesquisa, o tempo de extensão, e todos nós perdemos. A graduação perde, a pós-graduação perde, o professor perde na sua carreira, porque o professor precisa, nós fazemos ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos numa universidade e não temos que escolher fazer ensino, pesquisa ou extensão, nós temos que fazer ensino, que é a nossa base, e temos também que fazer pesquisa e ou extensão. Alguns mais na pesquisa, outros mais na extensão. Mas precisamos garantir esse direito de que a carga horária de 12 horas seja mantida. Defendi isso no Consune quando fazia parte do Consune, porque isso significa realmente tolir a isonomia dessa universidade. Porque aqueles professores que não estão no estricto sensu, que não estão na pesquisa, jamais poderão chegar até lá. Porque nós teremos as nossas cargas horárias abarrotadas de sala de aula. Então, nesse sentido, vou defender veemente a manutenção das 12 horas, o cumprimento dessas 12 horas e projetos que possam, inclusive, e políticas de campus para que a gente tenha uma maior inserção dos docentes, principalmente os docentes iniciantes, tanto na pesquisa como na extensão, dando condições reais para que a pesquisa seja realizada. Nós precisamos batalhar por políticas que deem condições reais de desenvolver pesquisa e extensão nesse campus e nessa universidade. Obrigado, professora Gilza. Agora é a professora Patrícia. Efetivamente, o que eu penso, em primeiro lugar, a escutar uma coisa dessa, é que as pessoas que fazem tais proposições deveriam ir para as salas de aula, deveriam ter experiência docente mínima, tá? Sair um pouquinho da esfera dos seus cargos administrativos, praticar a docência, preencher os seus PAA e os seus RAA em todas as suas abas, a aba do ensino, a aba da extensão, a aba da pesquisa e a aba da administração, para ter as suas progressões funcionais de maneira igualitária com todos nós. A LDB, ela preconiza um mínimo de 8 horas em sala de aula para os docentes. Sala de aula, para aula. Mas isso aqui não é apenas aula. A aula é uma das atividades do ensino. As funções do ensino também incluem projetos de monitoria, quando o professor, ele é a pessoa que vai propor, que vai coordenar, que vai orientar as atividades de monitoria. Grupos de ensino, grupos de estudo também fazem parte dessas ações. Tem que fazer projetos de extensão, trabalhar com a extensão. Tem que fazer projetos de pesquisa, trabalhar com os projetos de pesquisa. Se abrir pós-graduação, e é necessário que haja pós-graduação, é necessário que se trabalhe também nessa pós-graduação, que se oriente nessa pós-graduação.
Ou seja, é necessário tanta atividade de um docente que, se você pegar essas mínimas 8 horas, elas vão deixar para nós fazer todo o resto, 32, uma jornada de 40 horas semanais. Efetivamente, tenho que retornar para a Constituição Federal, porque muito dessa universidade, decidida em esferas mínimas e superiores, e simplesmente mandadas serem executadas pelos demais, são justificadas no princípio da autonomia universitária. A autonomia universitária, que é apenas um artigo da Constituição Federal, ela não pode prescindir jamais, retornando ao 37 da Carta Maior, que é, antes de tudo, a legalidade. A legalidade diz respeito à obediência às leis. E nós temos leis. Ser constitucional, antes de tudo, é ser legal. Então, nós temos que pensar não apenas naquilo que a LDB preconiza como mínimo para a sala de aula, mas também o que é que uma universidade preconiza. O resultado disso, e para mim, a única opção, é termos mais docentes como as outras universidades têm. Obrigado, professora Patrícia. Agora, o professor Beal responde a pergunta. Efetivamente, eu quero começar a responder essa pergunta pegando o término da sua fala, né? Efetivamente, este problema nós só conseguiríamos resolver com o aporte de códigos de vagas docentes no campus Realeza, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Mas nós precisamos lembrar que nós somos uma universidade reúne, nós somos uma universidade cota, né? Inclusive para todos os docentes que aqui estão, para muitos dos estudantes que aqui estão e para muitos dos técnicos administrativos que também aqui estão, que de outra forma não estariam numa universidade pública. Então, eu acho que essa questão ela precisa ser lida dentro do registro do conjunto das atribuições dos docentes. E não, o problema da carga horária dos docentes não é apenas um problema de carga horária em sala de aula, é um problema do conjunto das atribuições que os docentes hoje têm na universidade e que inclui, além do ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação e as atividades de cultura, e fora isso, atividades de formação e atividades administrativas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós somos um campus hoje com 83 docentes, né? Nesse campus com 83 docentes, funcionam as mesmas comissões, os mesmos comitês, as mesmas instâncias administrativas que funcionam no campus Chapecó, que tem, não 83 professores, mas mais de 200 professores. Então, para cada comissão, cada comitê, cada órgão que um dos nossos professores, que um dos professores de Chapecó participa, existem pelo menos 2 ou 3 que os nossos docentes precisam dar conta. Eu também estive no Conselho Universitário por ocasião dessa aprovação, éramos companheiros lá, professora Gilza, a senhora lembra? E fomos, posso dizer isso aqui a seu favor, inclusive, né, que fomos votos vencidos, porque a proposta original, ela era de 10 horas e não de 12, né? E houve, lá em 2015, uma votação muito apertada para que a carga horária fosse ampliada para 12 horas, o que agora se pretende ainda mais ampliar e o que vai ser ainda mais prejudicial, né? Os nossos professores, eu insisto nisso, que é o ensino, a pesquisa, a extensão da cultura, a pós-graduação, as atividades de formação e mais as atividades administrativas. Eu quero insistir nisso, porque o volume de atribuição dos nossos professores, é por isso que essa questão precisa ser lida num ambiente, num contexto um pouco maior, é por isso que os professores estão adoecendo, é por isso que volta e meia a gente precisa usar o limite da nossa cota de contratação de professores substitutos, porque os professores precisam se afastar para tratamento de saúde, precisam se afastar para poder recuperar, né, um ritmo de trabalho e uma própria condição de trabalho, né? Então, nessa direção, nós temos propostas muito claras para melhorar o ambiente organizacional na instituição. Convido vocês a olharem o nosso plano de trabalho e para tratar da saúde do servidor. Muito obrigado aos candidatos. Agora vamos fazer as perguntas dos tais, no caso dos servidores. Os tais.
A pergunta dos tais. Diante do cenário atual do MEC, qual é seu posicionamento? Será pelo enfrentamento ou pela situação? A primeira pessoa a falar é a professora Patrícia. Primeiro, eu estou tentando entender qual é o cenário atual do MEC. Porque o MEC vem tentando, há algum tempo, estabelecer um cenário e até agora não tem conseguido. Nós não temos ainda uma definição, entra um ministro, coloca uma secretaria, sai outra secretaria, entra outro ministro e roda todo mundo. Chegamos a um ponto agora em que o MEC, no seu primeiro escalão, ele tem pessoas mais ligadas à economia, à administração, do que à própria educação e ao ensino. A parte do ensino superior, que vem e que nós temos a conexão direta, e também a outras partes do ensino, porque aqui nós temos as partes das licenciaturas que trabalham com a formação de professores, elas estão todas, nós temos todas essas relações com o MEC. Nós não podemos simplesmente desobedecer, nós não podemos simplesmente enfrentar sem argumentação. Nós precisamos, sim, entender, discutir se o que vem de lá para cima, para baixo, é aquilo que é o melhor para nós, em conjunto, de maneira pacífica, chegar a uma decisão se o que o MEC nos apresenta, porque nós somos uma universidade federal, está dentro daquilo que nós precisamos ou se nós temos outras demandas. E manter a conversação. Só que nós somos um campus, eu sou candidata, diretora de um campus. E a conversação direta com o MEC, ela é feita através da nossa administração superior. Novamente eu volto naquela questão lá atrás da minha proposta, representatividade do campus, e que nós possamos ser ouvidos. Então, assim, o que é exatamente o cenário do MEC hoje? Eu ainda não consegui visualizar esse cenário, porque ele acaba de ser transformado novamente. Como isso irá nos atingir? Como isso irá dar para nós o que nós podemos trabalhar? Quais são as nossas alternativas? Como nós podemos demandar do MEC? Fragmentados e enfraquecidos e desorganizados é que nós não poderemos. Mas nós temos que dialogar. Novamente, nós não temos apenas que aceitar e obedecer. Acima de tudo, nós temos que gerar as nossas próprias ideias e demandar as nossas necessidades enquanto um campus. Não só para a nossa administração superior, mas também que, através dela, o MEC possa dar aquilo que nós possamos necessitar. Obrigado, professora. Agora, o próximo a falar é o professor Beal. Bom, eu penso que nós precisamos separar um pouco, no âmbito dessa pergunta, o que é convívio institucional do que é núcleo de resistência e opção e posição política, né? Nós teremos que manter, quem quer que seja, o reitor e os diretores do campus, um convívio institucional que passa pelo conjunto da legislação, que passa, enfim, pela regulamentação dessa relação universidade e ministério, né? Então, há coisas que nós precisamos limpar um pouco o terreno aqui, que nós não temos sequer condições de fazer o enfrentamento. Cito um exemplo da legislação que agora está tramitando no Congresso Nacional, que se virar lei o projeto de fechamento de cursos, nós não teremos muito o que resistir em relação ao que diz a lei, né? Nós teremos que criar condições aqui para fazer com que a gente consiga cumprir a lei sem fechar curso. Agora, lei é lei, precisa ser cumprida, né? Eu queria colocar um pouco isso, porque, para mim, e eu quero deixar muito claro aqui, há uma linha muito clara, embora você vai e vem de ministro e de cargos, aí só num dia foram 7 pessoas do mesmo do escalão de cima que foram para a rua, e embora está essa bagunça que o Ministério hoje está, nós temos uma linha muito clara neste governo, em relação às universidades. E essa linha é do desmantelamento da universidade, né?
Isso passa por um desmantelamento das carreiras que aqui estão, da carreira dos docentes, da carreira dos técnicos administrativos. Isso passa por um desmantelamento do conjunto de ações que as universidades públicas desenvolvem enquanto instituições históricas, seculares, nesse país, né? Uma retirada e uma ressignificação da função social da universidade é o que esse governo está propondo. E, por fim, né, do próprio significado da nossa atuação nos nossos contextos locais e regionais, né? Um corte e um ensimesmamento da universidade dentro dos seus próprios muros é o que propõe este governo. No que nós pudermos e tivermos condição de ser resistência a isso, nós o faremos, né? Incluindo iniciativas de desobediência civil, quando for o caso, né? De cumprir uma lei, mas, e aqui eu quero explicar rapidamente o conceito de desobediência civil, né? É o conceito de cumprir uma lei, mesmo que injusta, mas não cumpri-la sem indicar onde é que reside a injustiça dessa lei. E essa atitude vocês esperem de nós. Nós não deixaremos a educação como bem público nesse país morrer. Desde o campus Realeza, até os outros campos da nossa universidade, até as outras universidades públicas que estão irmanadas conosco nesse processo, em diversos núcleos, em diversas áreas de atuação. O nosso compromisso é com a manutenção da educação pública contra esse projeto de desmantelamento da universidade que está posto para a universidade brasileira hoje. Obrigado, professor Beal. Agora, a professora Gilza, também 3 minutos. Bom, essa pergunta é muito pertinente e também vou pegar o gancho do professor Beal, né, que nós temos que, sim, garantir sempre o cumprimento da lei, mas precisamos sim ser resistência. Na minha gestão, lutarei incansavelmente, né, pela autonomia universitária, pela liberdade de cátedra. E nós assistimos, né, nas mídias sociais ou mesmo nas mídias, TV, jornais, rádios, etc., esse desmantelamento da universidade no sentido de tirar da universidade a sua essência. A gente tem visto depoimentos em que não se considera, inclusive, a produção científica desse país, né? A produção científica desse país, o doutoramento nesse país, ele só acontece a partir da década de 70, com bastante com aumento, em função do quê? Porque nós tivemos políticas claras de capacitação docente, políticas claras de produção, políticas claras de criação de pós-graduação. Então, tanto o CNPq como a CAPES foram muito importantes para esse processo de crescimento, e o Brasil teve nessas últimas décadas, aí, 4 décadas pelo menos, um crescimento de produção científica, um crescimento do número de doutores, um crescimento de qualificação dos seus profissionais. E é nesse tipo de universidade que nós acreditamos. As pesquisas científicas, a maioria das pesquisas científicas nesse país é feita por universidades públicas onde nós temos pesquisadores, estudantes que trabalham para produzir conhecimento e para produzir tecnologia. Então, sim, nós precisamos ser resistentes, embora precisamos cumprir a lei, mas sempre sendo resistente, discutindo, e eu acho que um fator importantíssimo, que é uma das nossas propostas, é a popularização da ciência e levar a universidade para a população. Com isso, mostrar para a população a importância que é uma instituição como uma universidade pública gratuita, que tem pesquisa, que tem extensão, que realmente contribui no desenvolvimento. Então, precisamos, sim, olhar para as políticas do país. A gente ainda tem um cenário muito indeciso, um cenário de poucas certezas, mas precisamos seguir firmes, garantindo a liberdade de cátedra e sendo resistente às políticas. Obrigado, professora. Agora, como terceira etapa, serão as perguntas dos discentes.
Professores, o que pretendem fazer efetivamente pela promoção da tolerância e da valorização da diversidade étnico-racial, sexual e de gênero no campus? O que pretendem fazer efetivamente pela promoção da tolerância e da valorização da diversidade étnico-racial, sexual e de gênero no campus? Primeiro a se manifestar é o professor Beal, tem 3 minutos. Fico imensamente feliz que essa pergunta tenha aparecido aqui, porque é um tema latente dentro da universidade. Nós não podemos pensar a universidade como um microcosmo separado do resto da sociedade. Então, se a sociedade tem preconceitos, se a sociedade é racista, se a sociedade brasileira é homofóbica, não há por que nós pensarmos que no microcosmo que é a universidade, esses preconceitos, o racismo, ele não se replique. Então, é por isso que nós temos uma linha de atuação dentro do nosso plano de trabalho que inteiramente contempla ações para essa questão. Tá? E aqui eu quero ser muito claro, porque a pergunta é muito direcionada, né? O que vocês pretendem fazer? Nós temos uma proposta de formalizar aqui no campus o núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Tá? É uma primeira ação que está no nosso plano de trabalho e como estratégia fundamental de combate ao preconceito e ao racismo. Os NEABs, que já funcionam em muitas outras instituições, e inclusive em alguns campi, acho que um campus da UFFS, eles existem como estratégia de promoção de estudo e pesquisa na área, mas que reconhece o estudo e a pesquisa na área, né, como estratégia fundamental para combate ao preconceito e à discriminação e à intolerância. E nós temos presentes, inclusive aqui hoje, né, muitos representantes desses coletivos para os quais eu gostaria de falar de uma maneira muito direta. Né? Nós temos atuado já ao longo desses 4 anos na gestão em ações muito pontuais, mas nós achamos que agora é o momento de nós darmos um passo além, institucionalizar esses coletivos, dar visibilidade a esses coletivos, né? E que esses coletivos possam ajudar a produzir conscientização na comunidade acadêmica de questões que são sensíveis a essas minorias, né? Como, por exemplo, o uso dos banheiros pelos transgêneros, que é um tema fundamental sobre o qual, inclusive, fui perguntado esses dias, né? Então, a estruturação do NEAB e a valorização desses coletivos de minorias, né, eu creio, tenho uma crença profunda nisso, que é uma das ações mais estruturantes que nós podemos fazer sobre um projeto educativo, um projeto formativo de universidade. Nós não estaremos ensinando nada nos nossos cursos se nós não ensinarmos os nossos estudantes a serem mais tolerantes, a serem mais dialógicos, a aceitarem as diferenças, né? E cremos que, pelo conjunto de ações que estão no nosso plano nessa dimensão, nessa área, nós temos condição para fazer isso. Obrigado, professor. Agora é a professora Gilza quem fala. Muito pertinente também essa questão. Infelizmente, né, já estamos no século XXI e ainda vivemos nesses últimos tempos cada vez mais o preconceito racial, o preconceito de gênero, o preconceito com a mulher. Isso é latente na nossa universidade. Nós temos, inclusive, questões colocadas por alunas, por exemplo, com relação a assédio. Isso é inadmissível a gente ainda ter esse tipo de ação dentro de uma universidade. A universidade é onde é o templo do saber e do conhecimento, aonde nós devemos ter pluralidade, aonde cabem todas as ideias, menos as de preconceito. Então, acho que é muito importante essa discussão. Nós também temos propostas nesse sentido, propostas vinculadas a também buscar criar ciclos de debates e ciclos de conscientização e discussão sobre as questões de diversidade, seja ela
sexual, seja ela indígena, quilombolas, a gente precisa sim avançar nesse sentido. E ações concretas de combate ao preconceito. Só um exemplo, nós temos, por exemplo, pesquisas no campus hoje, que inclusive estão levantando junto aos estudantes essas questões de sofrimento de preconceito dentro do campus. Então, incentivar cada vez mais esse tipo de pesquisa, inclusive para que a gente possa identificar quais são os focos e aonde nós precisamos atuar. Não é possível a gente ter esse tipo de desrespeito. Também fui perguntada recentemente pela questão do banheiro, e inclusive isso já é fato em várias universidades. Me surpreendeu quando fui pesquisar que a Universidade Católica de São Paulo foi uma das primeiras a ter o banheiro unissex e respeitar esse processo da diversidade. Então, precisamos sim trabalhar o preconceito, trabalhar essa cultura do preconceito na nossa instituição e não admitir esse tipo de ação. Tá? Estou pela diversidade e pela pluralidade das ideias, pela pluralidade de raças, de etnias, desculpa, né? Buscando sempre o diálogo e implementando políticas claras nesse sentido. Obrigado, professora. Agora, a professora Patrícia, a mesma pergunta. Algumas das pessoas que trabalham comigo, estão comigo junto nessa campanha, e que me conhecem há mais tempo, olham para mim e falam assim, você não vai chorar. Porque em determinados assuntos, efetivamente, a coisa vai... Não tem como você, eu, no caso, não sentir demais. Todo ser humano é igual perante a lei. Todo ser humano. Quando nós falamos em tolerância e intolerância, nós saímos da esfera dessa pergunta, especificamente dos agentes que foram trazidos para essa pergunta, nós vimos que isso está permeado em toda a sociedade. As pessoas não conseguem conversar, as pessoas não conseguem ouvir, as pessoas não conseguem se manifestar sem que a manifestação contrária seja feita de uma maneira intolerante. Todos nós somos seres humanos, primariamente humanos. Então, assim, a minha proposta inclui a tolerância para todos os âmbitos. Então, assim, aparece, né? Não é necessário que se coloque na proposta os princípios de administração pública, mas se por um acaso, qualquer um de nós aqui der certo, e num acaso maior ainda, vai que eu vou, o que já está na minha proposta, lá em primeiro, são princípios de administração pública. Legalidade. E nós pegamos a lei maior do Brasil, volto a ela de novo, porque é ali que tem especificamente isso. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. Não vai ser difícil e nem precisaria ser necessário que nós trouxéssemos assuntos aqui que precisem ser trabalhados para garantir o quê? Que o respeito entre as pessoas seja cumprido. Independente das crenças, independente de características, independente de escolhas, independente de ideologias. Nós precisamos reverter a realidade desse campus que se tornou tão combatível em tantos aspectos, tão intolerante de todas as formas. Coordenação do curso, eu recebo meus alunos que sofrem, porque sofrem com os colegas de uma maneira ou de outra, com uma agressividade ou outra, que não deveria existir jamais entre seres humanos. Sejam eles jovens, adultos ou idosos. Os seres humanos, eles precisam ser relembrados de que eles são parte de um todo, e são todos a mesma espécie. São todos sapiens. Se você quer ser respeitado, você precisa minimamente respeitar o próximo também. Obrigado, candidatos. Agora vamos para a última etapa da comunidade regional, que tivemos
Vai que pega a outra, né? Candidatos, como no seu plano de trabalho a relação da universidade com a comunidade regional está posta? Quem primeiro fala é a professora Gilza. Como já disse antes, essa universidade, ela faz parte do anseio da comunidade e ela precisa ser para a comunidade. Então, é muito importante que nós aumentamos os nossos vínculos, mas que a gente se torne parte dessa comunidade. Hoje, a universidade ainda é um campus num canto desse município. Nós precisamos ampliar a nossa posição dentro dessa região onde nós estamos inseridos. É necessário que a gente trabalhe fortemente em propostas em que a gente tenha via de mão dupla, em que a universidade esteja na comunidade e que a comunidade também faça parte da universidade. E, para isso, nós temos, sim, várias propostas que estão relacionadas aos convênios e termos de cooperação técnica, propostas que estão relacionadas à popularização da ciência, propostas de empresa júnior que poderá beneficiar também segmentos da comunidade, mas, além disso, poderá fazer desse nosso estudante um estudante empreendedorista que possa sair dos muros da universidade e se inserir nessa comunidade de forma efetiva, dando a sua contribuição a essa comunidade. Temos também projetos, desenvolver um núcleo de gestão de projetos para auxiliar pequenos agricultores, microempresas, pequenas empresas da região, para fomentar o desenvolvimento cada vez maior dessa região. Ter uma universidade numa região como essa é uma questão primordial e nós temos o foco no desenvolvimento regional. A universidade precisa produzir para essa sociedade, para essa comunidade. Então, temos essas e outras, né, também ampliar os convênios, estágios, empregos, pesquisas, a extensão dentro da nossa comunidade. A qualificação das pessoas, então a universidade também abrir as portas para receber e ter cursos de extensão para os diferentes segmentos dessa comunidade. Nós temos cursos aqui na universidade, nesse campus, e possibilidades de expansão nesse campus que dialogam muito bem com as necessidades da comunidade externa. Então, na nossa gestão, a comunidade externa vai ser convocada a estar mais presente nesse campus. Obrigado, professora. Agora, a professora Patrícia, a mesma pergunta. O nosso campus, ele interage, desde que está aqui, com a comunidade externa. As minhas propostas, elas estão todas voltadas para o fortalecimento, para o crescimento do campus, em todas as suas esferas, em todas as suas ações. Quando isso é feito, reestruturado, organizado, fortalecido, ele vai se embrenhar cada vez mais com a comunidade externa. Nós trabalhamos com a comunidade externa, se nos consolidarmos com tudo aquilo que nós já temos, através da extensão universitária. Nós trabalhamos com a comunidade externa, seja ela em nível regional ou em nível federal, através do ensino dos seus filhos, dos seus jovens, que aqui vêm se formar. Nós, em cada ponto que nós crescermos, nós trabalharemos sempre com a comunidade externa,
Quando nós produzimos e investimos na produção de conhecimento científico através da pesquisa, e isso é aplicado para a comunidade externa. Quando nós recebemos as demandas da comunidade externa e atendemos essas demandas através de termos de colaboração e termos de convênio, nós estamos trabalhando em união com a comunidade externa. Em todas as minhas propostas, praticamente, que falam sobre crescimento, consolidação, expansão e excelência para esse campus, estão incluídas a comunidade universitária da UFFS. E quando nós falamos em comunidade universitária, nós falamos a comunidade acadêmica, alunos, docentes e técnicos administrativos e na comunidade externa. A comunidade externa, ela está em cada um dos nossos processos, ela está no plano desde a criação dessa universidade. Não existe nenhuma maneira, uma tentativa de desvinculação ou de isolamento, muito pelo contrário. Assim que nós conseguirmos nos organizar e nos fortalecer, imediatamente isso reflete para a comunidade externa. Contudo, não apenas a regional, mas a comunidade externa de todo o nosso país, porque nós somos uma instituição federal de ensino superior. Obrigado, professora. Agora, o professor Beal responde a mesma pergunta. Eu gostaria de começar a resposta a essa pergunta assim, fazendo uma pequena diferenciação linguística sobre o assunto, né? Há muito tempo nós deixamos de usar a expressão comunidade externa, né? E hoje nós falamos muito mais em comunidade regional ou comunidade envolvente da universidade. Isso não é à toa, né? Não é à toa. A gente concebe a universidade, porque há um debate institucional que hoje concebe a comunidade envolvente não como um ente em separado, externo ou exterior à universidade, mas uma comunidade que deve estar sempre presente dentro da universidade, nessa via de mão dupla, e a universidade dentro da comunidade. Quem é a comunidade externa, que nós chamamos de comunidade envolvente? Quero falar para os nossos alunos aqui. São os pais de vocês. São as empresas que estão instaladas no nosso raio de atuação, que dão emprego para os nossos estudantes, para os seus pais, que prestam serviços a todos os servidores que estão aqui na universidade. Então, nós precisamos tratar a comunidade regional com muito respeito, né? A comunidade envolvente que nos acolhe com muito respeito, né? E aqui eu quero falar também, especialmente, para a comunidade, para as pessoas que nos acompanham pela transmissão do Facebook, né? E eu sei que tem muitas entidades que estão nesse momento acompanhando essa transmissão, e quero dizer que essas entidades nos conhecem. Essas entidades me conhecem pessoalmente por uma vivência que tenho dentro dessas entidades. E elas sabem do respeito mútuo que tenho por elas e que elas têm por mim, e não é por outra razão que elas estão conosco hoje nesse processo eleitoral, né? Quero reafirmar aqui o compromisso com você que nos ouve e que acompanha esse debate, né, pela comunidade regional, com vocês o compromisso também, que eu estive diretamente envolvido na decisão que criou este modelo de consulta pública dentro da universidade e que delega à comunidade regional a resposta ou a responsabilidade por 25% do processo eleitoral, né? É por isso que as entidades nos respeitam, né? Porque nós temos esse compromisso de que a participação ela não fique no discurso, mas ela vire práticas de participação dentro da universidade, né? Eu gostaria, para finalizar, de que nós temos um item, um eixo de atuação dentro do nosso plano de trabalho que é inteiramente destinado à ampliação das nossas relações comunitárias por meio da consolidação da participação dessas instituições no Conselho Comunitário, mas fundamentalmente para incluir essas entidades, essas instituições, na dinâmica de planejamento, execução e avaliação do orçamento do campus. Obrigado aos candidatos. Agora vamos para a parte final do debate, que são as considerações finais.
No caso, a ordem já pré-estabelecida é a mesma do início, então será o professor Beal, depois a professora Patrícia, depois a professora Gilza, cada um com 3 minutos para as considerações finais. Então, professor Beal, pode começar. Bom, eu gostaria também de agradecer aqui a oportunidade conferida pela Comissão Local da Consulta Pública. Gostaria de agradecer imensamente o prestígio que vocês, estudantes, técnicos administrativos, docentes, comunidade regional, conferiram a este debate. Eu me sinto imensamente contemplado dentro de um processo democrático, de um debate de ideias. Eu acho que o que nós fizemos hoje aqui, como já foi sinalizado anteriormente, foi algo de muita importância para a vida do campus. Talvez nunca antes na história desse campus a gente tenha tido a oportunidade de debater publicamente esse tipo de coisa. Quero manifestar e reafirmar aqui o meu mais profundo respeito pelas candidatas concorrentes, né, e a minha admiração pela coragem, inclusive, com que se apresentam para a comunidade acadêmica e comunidade regional pleiteando esse cargo, né? Quero reafirmar com vocês duas o meu compromisso exclusivo com o debate de ideias. Vocês não vão ouvir da minha boca nenhum tipo de maledicência, nenhum tipo de boato, nenhum tipo de desconstrução de imagem. Vocês têm ambas o meu compromisso com o debate de ideias, e é assim que penso deve ser o processo da consulta pública até o dia 29 e posteriormente se houver um segundo turno. Gostaria também de ratificar aqui e de fazer uma entrega pública, né, à comissão eleitoral do nosso plano de trabalho, nosso plano que contempla 10 eixos de atuação. Nós não temos previstas no edital, né, como pré-condição a entrega de um plano de trabalho às comissões eleitorais, mas eu acho que por respeito e por memória do processo que nós faremos no futuro, né, e penso que sejam documentos que devam entrar para a história dessa instituição, eu gostaria de, ao término desse debate, entregar na mão da presidência da comissão da consulta local da consulta pública uma cópia do nosso plano de trabalho para que ela seja arquivada, né. Bom, de resto, eu gostaria de ter a oportunidade de que o debate fosse mais longo, né? As nossas respostas, réplicas e tréplicas não nos permitem avançar em questões que são essenciais da vida de vocês, da vida dos técnicos, dos docentes, dos estudantes, da comunidade. Eu gostaria, por exemplo, de ter explorado um pouco mais a questão da política de assistência estudantil, que é algo muito importante, que vai alterar significativamente a vida do estudante nos próximos anos da universidade, mas a gente não teve oportunidade. Então, me resta aqui desejar, né, eu dispensar meus cumprimentos a vocês que prestigiaram o debate, a vocês que me permitiram interagir com um conjunto de propostas, né. Muito obrigado em meu nome e em nome do conjunto de apoiadores da Chapa 2, um campus para todos. E efetivamente nos falta tempo. São 7 minutos, 1, 2, 3, acabou. Como diz o professor Beal, para nós que estamos aqui há mais tempo, já vivemos tantas situações para as quais nenhum de nós estava preparado. Desde chegarmos nesse município pequenininho, desde nós começarmos a observar a terraplanagem, de onde seriam os nossos prédios, ocupando um outro prédio que foi cedido para nós começarmos a trabalhar, ver colegas novos chegando a cada dia, alunos novos chegando, alunos saindo, indo viver as suas vidas, uma vitória a cada dia, muitas derrotas que não nos pararam. De uma maneira ou de outra, nós estamos aqui. E hoje, né, essa é a primeira vez que nós temos efetivamente um processo desse de consulta, né, pública, com 3 candidatos que trocam as ideias e que conversam a respeito das suas ideias. É mais um passo, é mais um crescimento. Nós temos as nossas ideias já postas, já colocadas, temos tentado os 3 nos organizar e conversar e ser ouvidos por todos. Continuem nos dando essas oportunidades
para que vocês possam efetivamente nos conhecer, conhecer as nossas ideias. Elas são importantes porque cada um de nós tem o seu ideal, cada um de nós tem as suas melhores intenções para esse campus. Independente daquele que será posto, após a escolha da maioria, esse campus continua e deve continuar no seu crescimento e nas relações de todos nós. Algo que eu queria finalizar dizendo, nesses 3 minutos que nos faltam, é que efetivamente nós somos uma universidade pública, mas nós não somos gratuitos. Não existe nada de graça. Nós custamos e nós custamos demais. Para qualquer um que quiser olhar qual é a lei orçamentária anual para as universidades públicas e ver quando foi enviado para o FFS, nós custamos sim. E a minha proposta, ela está organizada de uma maneira que aquilo que é investido nesta universidade, sobremaneira nesse campus, seja aproveitado da melhor maneira possível e produza os melhores resultados para a sociedade que nos mantém aqui e para as famílias que encaminham para nós os seus filhos, para que nós retornemos eles ao seio familiar e para a sociedade profissionais qualificados naquilo que eles vieram buscar aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de me ouvir hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Já disse no início da minha fala de quão importante está sendo esse momento e que a gente poderia ter, inclusive, muito mais tempo. Nos falta tempo, inclusive, para poder propor e para poder discutir mais. Eu gostaria de fazer apenas uma correção. O professor Marcos Beal colocou que são 2 milhões, são 58 milhões divididos aí entre os campi. Também quero ratificar aqui o compromisso do respeito e um debate no campo das ideias, no campo das discussões, visando o bem comum desse campus e não uma disputa eleitoral apenas. Todos nós, aqui ficou muito claro que temos boas propostas e que temos condições de gestão desse campus. Então, que vocês possam olhar as propostas, discutir as propostas e buscar as que mais se adequam às nossas necessidades. Vou lutar, por uma gestão eficaz e eficiente, uma gestão dialogada, reafirmar o compromisso com todos os cursos e a expansão do campus e a comunidade externa, a qualidade de vida dos servidores e dos estudantes, a ampliação das relações com a comunidade regional, especialmente através do núcleo de estágio, da empresa júnior, da inserção cultural na região, da divulgação e popularização da ciência, acessibilidade às diferentes dimensões, projetos concretos para reduzir a evasão e a retenção, com garantia de excelência acadêmica. Venham, portanto, conhecer e trazer também as suas propostas, as nossas propostas. Nós temos um compromisso com a qualidade de vida, com a união entre os campos, com a busca pela integração dos cursos, com o fim de gerar qualidade acadêmica, produção científica e integração com a comunidade. Quero também fazer uma outra colocação, que a gente trabalha muito com as minorias. E se nós olharmos para o nosso campus, o que a gente está chamando de minorias são maiorias. Nós temos muitas pessoas afrodescendentes, pessoas que representam isso que nós chamamos de diversidade e que não são minorias apenas, são pessoas que estão inseridas nessa comunidade e que precisam ter respeito. Então, garantir principalmente o debate no campo das ideias. Muito obrigado por essa oportunidade e até o próximo debate.
Antes da finalização, o professor Bial pediu direito de resposta por ter sido citado ali e para correção de um dado, se não estou enganado. É isso, professor Bial? Então, já valeu. Pode se fazer. Eu solicitei direito de resposta para confirmar o dado. Eu estou com o documento da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício 2019 e estão aqui previstos gastos para investimento da ordem de R$2 milhões. Qualquer outro recurso que tenha que vir a mais do que isso, precisará passar por um pedido de troca de rubrica, sair do custeio e ir para o capital. Mas a lei orçamentária, a diretriz orçamentária anual, são R$2 milhões. O documento está aqui, qualquer pessoa que queira consultar depois, eu posso também apresentar. Ok, então eu quero agradecer a presença de todos no debate, foi um debate muito proveitoso e dizendo que o debate não se encerra aqui, espero que, como o tempo é curto, espero que também possam questionar sobre os candidatos e conversar entre si sobre as propostas dos três. O próximo encontro em debate será terça-feira, às 14h, para reitor, aqui no campus Realeza, aqui, possivelmente aqui no auditório do Bloco A mesmo. Ok? Muito obrigado e bom dia a todos.